Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estávamos falando de Jesus na Galileia, mais especificamente sobre o Sermão da Planície. Falamos da primeira parte desse sermão e agora nós vamos discorrer sobre o final do sermão. Eu espero que o amado tenha lido esse sermão e tenha percebido a importância as novas visões desses mandamentos que o Senhor tem trazido para nós através do sermão. Uma releitura, então, da lei das 12 tábuas. Pois muito bem, ele passa agora, no Sermão da Planície, a falar das lições que é possível retirar de todos os mandamentos, de todas as regras do Antigo Testamento. Ou seja, aquilo que deveria ter sido feito e que foi estragado pelos fariseus e pelos doutores da lei. A primeira questão é o amai e fazei o bem uns para com os outros. Isso está nos 10 mandamentos, e isto é um dos primeiros mandamentos, no sentido de que nos amarmos como amamos a Deus. Então, amar as pessoas como amar ao Senhor. E ele fala de um amar que é um amar ágape. O que é esse amar ágape? É um sentido de amar não vinculado a qualquer mérito. No sentido de que, eu vou te amar porque você me ama, eu vou te amar porque você só faz bem para mim. Tá, isso é gratidão, isso não é amor, né? Até os maus fazem isso, como diz o Senhor. Então, olha, amados, quando nós nos amamos, um amor sem interesse, inclusive um amor que é endereçado aos nossos inimigos, nós estamos assumindo um amor chamado amor ágape, que é este amor que Jesus veio ensinar, porque era esse o amor que ele manifestava para com as pessoas. E isso também vai de encontro a bendizer estas pessoas e orar por elas. A oração pelos nossos inimigos, a oração pelas pessoas que não nos querem bem e que estão a todo tempo querendo nos fazer mal, é um dos melhores e mais eficientes instrumentos, ferramentas para a nossa proteção, porque nós estamos pedindo por eles. Jesus fala em oferecer a outra face. Oferecer a outra face não é só uma questão de passividade. Você bateu aqui, então eu te dou outra face e você bate aqui. Não. Aqui quer dizer que eu não vou me vingar daquilo que foi feito. E 2, eu devo estar pronta para receber um outro dano semelhante. Então, se alguém fez algo contra mim, não é só deixar de vingar, é também ficar esperto e atento para que outro dano possa acontecer e eu aceito esse segundo dano. Dar ao que pede e ao que toma sem pedir. Significa que é fazer as coisas, é entregar as coisas, amado, sem fazer conta daquilo que se deu, sem deixar como a coisa mais importante os bens materiais. O que importa são os bens materiais. Se alguém te pede, dá, mas dá mais do que ele pede. Se alguém toma algo seu, deixa que vá, abre mão daquilo que vai. Né? Deus está vendo estas coisas todas, amado.
Oferece uma túnica para quem tirou a capa. Ele não quero, não entendo o que quer dizer isso. Capa, o imation que eles falam aqui, o imation é a capa, era a roupa externa. Né? Então quem tira a roupa externa, então dá também a roupa interna, que é a túnica, que é o chiton, que é a parte de dentro. Né? Então tira, leva também, leva isso também. Isto vai acumular brasas na sua cabeça, é o que a palavra diz. Tá? Então, fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Então, a recompensa aqui de fazer estas coisas não é uma recompensa que o mundo tem. Ah, eu vou fazer porque as pessoas fazem para mim. Não, eu vou fazer porque eu sei que as pessoas não vão fazer para mim. Mas eu vou fazer porque eu gostaria que fosse feito para mim. Então, aqui o padrão, amado, o padrão não é a maldade. O padrão não é o outro. O padrão é Jesus. O padrão é Deus. Não é nem você, não sou nem eu. Né? Porque nós, às vezes, não conseguimos fazer isso. Às vezes nós não temos, a nossa natureza não é assim. Nós temos que nos esforçarmos para fazer isso. Nós temos que pedir auxílio para o Senhor para a gente fazer isso. Então o padrão não é o outro. Ah, porque o outro é ruim, eu vou ser ruim. Ah, porque o outro é bom, eu vou ser bom. O outro não é padrão. Você não é padrão. Eu não sou padrão. Quem é padrão? Fazer como Jesus. Fazer como o Pai. Ser misericordioso, né? Como o Pai é misericordioso, usar de misericórdia, de amor e de bondade para com as pessoas. Eu sei que isto não é fácil. Eu sei porque para mim também isso não é fácil. Mas este é um padrão que Deus nos coloca e que nós devemos almejar. Nós devemos crescer no sentido de chegarmos lá. Chegarmos lá. Talvez seja difícil, mas a gente tem que tentar chegar neste padrão. Assim nós vamos ter galardão, assim nós vamos ter benignidade, porque Deus é misericordioso e é benigno. Uma outra questão é não julgar. Nós temos esse costume. A primeira coisa que a gente pensa é sempre um julgamento e é sempre um julgamento ruim. Nós nunca fazemos um julgamento, não, mas ele agiu por razões boas. Não, a gente sempre faz um julgamento, mas um julgamento ruim. Então, Jesus está dizendo aqui, não julgue para não ser julgado. O que é não julgar para não ser julgado? Porque quando você julga, você estabelece padrão de julgamento. Você vai ser julgado de acordo com o padrão que você julgou. E aí você está chamando contra você o julgamento de Deus. Você entende? Então não julgue para não ser julgado. Não julgue porque você vai estabelecer um padrão de julgamento. E o teu padrão de julgamento dificilmente vai ser benigno. Porque o padrão de julgamento do Senhor é misericórdia. O padrão de julgamento do Senhor é benignidade. O padrão de julgamento do Senhor é amor. Nem sempre nós fazemos isso. Nem sempre. E quando nós julgamos como nem sempre, né, quando nós julgamos dessa forma, nós estamos chamando o julgamento para nós. Não condenar para não ser condenado. Mesma coisa, eu estou julgando e estou condenando, o mesmo padrão vai ser usado para mim. Soltar para ser solto, dar para receber. Então aqui existe o que nós poderíamos chamar de paradoxo. Como assim soltar para ser solto? Amados, o que nós devemos entender aqui no Sermão do Monte é que o Senhor está estabelecendo um outro padrão. O padrão que existia até então, naquela época, e o padrão que existe hoje
para nós é o padrão estabelecido pelo homem. É o padrão que nós estabelecemos. A gente acha isso, porque os fariseus acham isso, porque as pessoas acham isso, porque eu, você, sei lá quem, acha isso. Só que a partir do momento em que eu estou me comportando segundo um padrão que é estabelecido por Deus, eu estou agindo num padrão que é um alto padrão. Então, tudo isto aqui que eu estou agindo, fazendo, a minha atitude, ela volta para mim. Ela vai e volta para mim. Porque o Senhor está de olho em como eu estou agindo. E o mesmo padrão que eu uso para as pessoas vai ser usado para mim. A medida que nós medirmos também vai ser usada. É isso que eu estou dizendo. O padrão, se eu estabeleço um padrão, é o padrão que é para mim também. Eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu não faço. Eu não posso cobrar dos outros uma atitude que eu não tenho. Eu não posso cobrar dos outros um amor que eu não manifesto. Eu não posso cobrar dos outros o que não é cobrado de mim. E Deus me diz o seguinte na palavra, que Ele nos dá uma medida, a boa medida. E Ele fala que essa medida é boa, recalcada, sacudida e transbordante. Isso significa que se eu estou dando de concha, eu encho a concha de tal maneira que ela transborda. Eu coloco no saco, dou uma apertada, dou uma chacoalhada e mesmo assim transborda grãos. Então a medida de Deus é uma medida que garante a máxima quantidade de coisa. É isso que Deus quer de nós, porque nós ganhamos isso. Não faça para os outros o que você não quer para você. Não haja com um padrão que não é o teu, porque do jeito que você vai agir, você vai ser julgado também, mas não é pela pessoa, é por Deus. Porque, amados, nós não devemos temer o julgamento do homem, mas nós devemos temer o julgamento de Deus. Então, aquilo que nós fazemos, ele vai servir de padrão para nós mesmos. Se você julgou, se você fez desse jeito, é desse jeito que você vai ser julgado, é desse jeito que vai ser feito para você. E aqui Jesus vai falar a parábola do cego. Qual é essa parábola do cego? Qual é esse cego? Quem é o cego? Os cegos são os fariseus. Os cegos são aqueles que se acham donos de toda a lei e que ensinavam coisas erradas para o povo. Jesus está dizendo, não é assim. A palavra não diz isso. A palavra foi mal interpretada. Foi colocada uma carga sobre as pessoas que eles não levam. Tá? Então você vai ter que fazer isso. Eu não. Mas não é assim que funciona. Se eu estou estabelecendo uma regra, um padrão, esta regra, o padrão, vale para todo mundo. E eles eram cegos espiritualmente. Eles não estavam vendo Jesus. Eles não estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Eles não estavam vendo o sinal dos tempos. Eles não estavam vendo que o reino tinha chegado. Eles estavam vendo que Jesus falava contra eles, claro, porque eles estavam falando coisas erradas, que Jesus curava no sábado, claro, porque eles disseram que no sábado não dá para fazer nada, nem a misericórdia. Eles estavam cegos espiritualmente, eles não estavam entendendo. O discípulo, amado, tem um limite de crescimento. Eu só posso crescer até o limite de onde me é ensinado. Eu não posso saber mais do que me foi ensinado. Esse é o meu limite. Então, o mestre tem que ser muito bom para que eu vá além, para que eu vá acima. E se o mestre humano não consegue, eu vou ter que ir para o mestre dos mestres. O máximo que nós chegamos é a estatura do mestre. O que quer dizer?
Quer dizer, querido, que você não tem que buscar semelhança com uma pessoa, porque o limite dele é um limite baixo. Você tem que buscar semelhança com ele, Jesus, porque o limite de Jesus é alto, o padrão é alto. Então, nós não devemos querer ser como os outros, nós devemos querer ser como Jesus. Nós devemos querer seguir como ele é. Então, ele diz assim, é por isso que vocês são hipócritas. O que é um hipócrita? O hipócrita é aquele que exige do outro, mas ele não faz para si. Ele não observa aquilo que ele exige do outro. Então veja, ele fala assim, você não vê a trave, a viga, o pedação de madeira que está no teu olho, mas você fica se incomodando com o cisco, com o argueiro que está no olho do outro. Esta é uma parábola que ele está dizendo para a hipocrisia da crítica. Então eu estou vendo um cisquinho no teu olho e fico incomodada com o cisco no teu olho, mas eu não estou enxergando aquela enorme coisa errada que está no meu olho, a trave, a viga que está no meu olho. Então eu estou sendo hipócrita. E eles eram hipócritas, os fariseus eram hipócritas. Eles estavam criticando as pessoas, Jesus, João Batista, mas eles não viam o problema. Então o importante aqui é fazer um autoexame. Antes de você criticar os outros, veja se você está correto. Veja se é você mesmo que está certo. Se é a palavra, se é Jesus ou se é da tua cabeça. Porque eles faziam isso da cabeça deles. Eles inventavam regras, eles inventavam situações. Tá? E aí ele fala do fruto. Aí ele começa a falar do fruto. O fruto segue a natureza da árvore. Um bom fruto vem de boas árvores. Isto é, se eu tenho boas ações, eu vou ter bons resultados. O bom resultado vem de boa ação, vem de uma árvore boa. Conhecemos os homens pelos seus frutos, como nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Como conhecemos os homens pelas obras que eles fazem. E o coração do homem, ele está cheio de quê? Ele está cheio do seu tesouro. Qual é o tesouro? Eu não sei. Pode ser um bom tesouro ou pode ser um mau tesouro. E eu sei o que tem dentro do coração. Como? Porque a pessoa fala. Porque a pessoa expõe aquilo que tem dentro do seu coração. Então a boca fala do conteúdo do coração. Do seu bom tesouro saem boas obras. Ou seja, produzem bons frutos. E qual é o fundamento para que eu produza bons frutos? A obediência. A obediência para com os ensinamentos, obediência para com os mandamentos, aquilo que Deus deu para nós. Abrolhos, espinheiros, eles não produzem frutos, eles incomodam, eles sufocam, eles cortam o oxigênio de quem está fazendo a coisa boa, de boa lavoura. Isso são espinheiros e abrolhos. Tá? Eles não produzem frutos, eles produzem espinhos. Obedecer aqui, né? Observar o que é dito, nos aproxima, nos deixa semelhantes a Jesus. E não adianta dizer, Jesus é Senhor. Tá, mas se Jesus é Senhor, por que você não faz o que ele ensina? Se Jesus é Senhor, por que não se cumpre os mandamentos? Se Jesus é Senhor, por que não se faz o ensinamento dele?
Chamar alguém de Senhor é reconhecê-lo como Senhor, é reconhecê-lo como superior e, portanto, ter lealdade a Ele. Então não adianta eu chamar de Senhor e não fazer conforme é a coisa, como os fariseus faziam. Eles diziam, ó Deus, ó Senhor, tá, mas e qual é o cumprimento disso? Era só tristeza, era só lamentação, era só fugir da regra correta, porque eles criavam situações que não condiziam com a veracidade do mandamento do Senhor. E ele fala agora de uma outra parábola. Ele vai emendar uma parábola agora da edificação da casa. Existem duas situações, edificar a casa sobre uma rocha e edificar a casa sobre a areia. Ora, vindo tempestade, qual é o resultado? Né? A gente vê em vídeos, a gente vê aí nas notícias de catástrofe, casas sendo arrancadas e levadas pela enxurrada. Por que algumas casas são levadas e outras casas não são levadas? Por que algumas pessoas passam dificuldade na sua vida e outras pessoas, mesmo passando dificuldades, ficam firmes, arraigadas no Senhor? Porque as suas casas são edificadas em lugares diferentes. Quando eu edifico a casa sobre uma rocha, isso gasta tempo, gasta esforço, é trabalhoso. Não é uma coisa que eu faça assim de qualquer jeito. Eu tenho que fazer perfeitamente. Então, quando eu estou me preparando, quando eu estou conhecendo o Senhor, quando eu estou estudando, quando eu estou vivendo uma vida verdadeiramente espiritual, eu vou ter mais esforço para fazer. Eu vou ter que fundamentar na rocha, e a nossa rocha é o Senhor. Mas quando vem a catástrofe, eu sei onde está o meu fundamento. Eu sei. Pode até chover, tremer e tudo, mas eu não serei arrancada da rocha. Diferente de fazer uma casa de qualquer jeito em cima da areia. Qualquer ventinho me leva a casa. Eu perco tudo. Eu me deixo levar pelas dificuldades da vida. Se houver um bom fundamento, amados, nós não somos perturbados pelas dificuldades da vida. Nós sofremos, sim. Nós passamos por dificuldades, sim. Mas nós não teremos perdas maiores, porque nós estaremos fundamentados em Jesus. E quem está fundamentado é aquele que ouve, aquele que age, aquele que fundamenta a sua vida espiritual, a sua vida, para não ter dissabor no dia da amargura. Passa-se agora para Cafarnaum. E ali ele está em Cafarnaum e algumas pessoas vêm falar com ele, anciãos da sinagoga de Cafarnaum. Vieram falar bem de um centurião. Ele diz, olha, aquele centurião está com um servo doente, mas ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que nos ajuda, ele é gentil, mas ele gosta do povo judeu e ele ajuda o povo judeu. O que é um centurião? Centurião é um comandante do exército romano que dominava aquela época de Jesus, dominava aquela região toda. Ele comandava 100 soldados, por isso centurião de 100. Ele era estimado, honrado, era íntegro, tinha caráter. Muito provavelmente era um gentil romano, porque era centurião, muito provavelmente um romano, portanto, mas ele era humanitário, rico, piedoso, que tinha edificado a sinagoga. E os judeus vieram falar com Jesus por conta de um servo dele que estava mal. E logo em seguida ele manda um recado dizendo, olha,
Senhor, não é necessário que o Senhor entre na minha casa. Por que não é necessário? Por duas razões. Primeiro, ele sabia que um judeu não entraria na casa de um gentil. Eles não entram, eles não entravam. Era uma casa que era de gentil, então eles não tinham contato, eles não tinham. Então ele diz assim, olha, eu não sou digno de que o Senhor entre, mas diga uma palavra e ele será salvo. É necessário uma palavra, não precisa nem vir aqui. E ele diz, eu também sou homem que estou sob ordens. Portanto, existe uma hierarquia de comando. E o centurião reconheceu isso no Senhor. Ele reconheceu que Jesus estava também numa hierarquia de comando. E que sob as ordens de Jesus existiam, muito provavelmente ele pensava em anjos, existiam aqueles que faziam a sua vontade. Então ele só precisava mandar. Como ele, centurião, também fazia isso. Ele dizia para o soldado, soldado, faça isso. E o soldado ia lá e fazia. Ao você, faça aquilo, faça isso, vá para lá, vá para cá. Ou seja, uma ordem dele era suficiente. E ele reconheceu que Jesus era assim. Uma ordem de Jesus, uma palavra de Jesus ia alcançar o servo dele lá na casa dele. Ele não precisava entrar. Ele não precisava ir lá. Uma palavra. E aí, Jesus veio, olha, que fé. A fé deste centurião era maior do que a fé de tantos outros que estavam questionando Jesus. Mas um gentil tinha entendido a mensagem. E aqui, Jesus nem diz a palavra. Olha o poder do Senhor. O centurião diz, diga uma palavra, e está resolvido. Jesus não precisou nem dizer uma palavra. Ele não falou nada, não diz o texto, ele não diz que o Senhor fala. Não. Ele só diz o seguinte, o servo já está curado. Ou seja, a vontade de Deus não precisou nem a palavra. Veio de encontro à fé do centurião e salvou o seu servo. Não existiu palavra, mas existiu cura. E agora, ao mesmo tempo em que o centurião gentil, Jesus vai para uma cidadezinha que é em Naim. Então, só para o amado ter ideia, olha aqui, ó, Nazaré está aqui, ó, Cafarnaum está aqui. Então, aqui ele estava para cá, Nazaré, Cafarnaum, onde ele estava realizando as coisas todas. Este é o lago, o mar da Galileia, o lago da Galileia. Ele vai sair de Cafarnaum e ele vai andando até Naim. Era uma cidade onde moravam pessoas gentias. Não era um local onde só tinha gente, judeu. Haviam alguns ali que também eram gentios. E Jesus passava por todas as aldeias. Tendo ou não gentil, não interessa. Eles vão ser alcançados. E aqui havia uma viúva que tinha um único filho, e este filho tinha morrido. Significa duas coisas importantes. Primeiro, a mulher viúva não tinha como se proteger, não tinha auxílio, não tinha nada, porque as mulheres naquela época tinham poucas oportunidades. Segunda situação, a linhagem se acaba, porque ela era viúva e aquele era seu único filho. Ao morrer, acabou a linhagem. Acabou a linhagem. Jesus está passando por ali. A gente não sabe se ele ia entrar, se ele não ia, se fazia parte, se não fazia parte, mas era a providência divina. Ele passando por ali, ele vê ele entrando,
o esquife saindo, o cortejo fúnebre saindo da cidade. E ele fica comovido, ele vê a situação. Amados, Jesus se comove com a necessidade e não houve nem pedido. Ele não precisou ser pedido. Ele se comove e toca o esquife. Tocar um morto quer dizer que ele se contaminou cerimonialmente. Ele está contaminado cerimonialmente. Porque não dava para tocar um morto, ele se contaminava. Então veja, ele fez porque ninguém pediu. E ele toca, mesmo se contaminando cerimonialmente. Na verdade, não se contaminou, porque o Senhor não se contaminava assim. Ele não podia ser contaminado dessa forma. Ele era puro, em todos os sentidos. E nesse momento o menino ressuscita. E o povo começa então a louvar e a glorificar, porque um grande profeta se ergueu. Por que um grande profeta? Porque 2 outros antes fizeram isso, Elias e Eliseu. Mas eis aqui alguém que era maior do que Elias e do que Eliseu. Amém, amados? Bons estudos.